Bom dia. Este vídeo é um vídeo que eu estou preparando para tentar ajudar os alunos que precisam fazer o exame final, os alunos de segundos anos. E eu gostaria, nesse vídeo, de fazer uma revisão do que nós vimos juntos. Se no primeiro ano nós vimos os pré-socráticos, que buscavam explicar de que eram feitas as coisas, né? Tales dizia que tudo é feito de água, Pitágoras tudo era feito de números, Anaxímenes tudo era feito de ar, né? Passando por Empédocles, Demócrito, Heráclito e o Sócrates, né? O grande Sócrates, que queria saber como tornar as pessoas boas. Esse ano eu apresentei para vocês Platão, e Platão foi discípulo de Sócrates. E muitos dos livros, se não quase todos, acho que 9 em cada 10 livros de Platão, toma Sócrates como um personagem. E em certo momento parece que Platão quer mostrar a filosofia de Sócrates, embora muitos estudiosos de Platão questionem isso. Talvez Platão esteja apresentando sua própria doutrina, né? Então, por exemplo, na obra República de Platão, quando ele pensa sobre a sociedade ideal, que para ele deve ser governada pelo filósofo, porque dentre todas as pessoas o filósofo é o que tem mais racionalidade, né? A racionalidade predomina no filósofo, não tanto os desejos do coração ou as necessidades fisiológicas ou instinto que para ele ficavam no fígado. Ou podemos até dizer nos Países Baixos, né? Nos órgãos genitais também, ou no estômago, porque são necessidades básicas, fome, sede, né? E no coração tem a ver com vaidade, mas também com coragem, né? E Platão imagina essa sociedade ideal. Ele acredita que a razão dele, por ser divina, isso é muito forte entre os filósofos gregos, a razão sendo divina, ela pode pensar de forma perfeita, ou mais próximo da perfeição, qual seria a sociedade ideal para nós vivermos, e superando essas sociedades que vivemos, que sabemos que são sociedades imperfeitas, movidas muitas vezes por egoísmo, quando os governantes, né, chegando ao poder, não se aproveitam para se beneficiar, né? E Platão acredita que essa razão, que ela se identifica com a própria alma, ou espírito, ela alcança o mundo das ideias. Veja, é isso que nós fazemos, né? Na nossa cabeça está cheio de ideias, mas Platão via essas ideias na nossa cabeça como conectadas com o mundo divino, que seria o mundo das ideias, o mundo inteligível, aquele que você alcança quando você pensa, né, de forma inteligente, inteligível. Você pensa racionalmente, né? E, portanto, o espírito se liberta, ainda que temporariamente, do corpo. O corpo está preso aos desejos materiais, né? E Platão entende que os filósofos são as pessoas mais capazes de se libertar da matéria, do corpo, e alcançar o mundo divino, ainda que temporariamente. É claro que depois da morte, se você for filósofo, para Platão você alcançaria esse mundo divino. Perdão, mas especialmente os filósofos alcançariam esse mundo divino. Eles seriam os únicos merecedores dessa vida eterna no mundo das ideias. Interessante essa maneira de Platão de ver as coisas, né? Eu mostrei para vocês também o diálogo Mênon. Todas as obras de Platão, se não todas, quase a maioria absoluta, são feitas através de diálogo. Diálogo é um método filosófico criado por Sócrates. E Platão reproduz esses diálogos de Sócrates, que ele testemunhou, e há quem diga que Platão também inventou um pouco, né? Botou um pouco de si mesmo, né, nesses diálogos. Ele procura mostrar que através dos diálogos é que nós podemos alcançar a verdade. Porque na medida que você tem a sua opinião e as outras pessoas têm a opinião delas, você pode, através do diálogo, tentar conciliar essas opiniões para chegar a uma verdade eterna. Platão não acreditava em verdades. Ele acreditava numa verdade única que se possa alcançar se nós nos esforçarmos para isso. E o diálogo é um meio que ele se usa para tentar chegar a essa verdade. Não é um caminho fácil, porque opiniões diferentes, conflitantes, elas parecem
inconciliáveis. Mas se você escutar o outro, e se o outro te escutar, e se você puder encontrar algo de verdadeiro no outro para incluir na tua verdade, esse seria, para Platão, a realização máxima da filosofia. Um outro nome para a palavra diálogo filosófico é dialética. Dialética é isso, né? Essa conversa entre opiniões diferentes, buscando uma verdade eterna. Então, por exemplo, quando você pergunta o que é o amor, né? Alguém pode ter várias opiniões, cada pessoa tem uma, mas deve haver algo em comum nessas opiniões, e é isso que Platão tenta nos ensinar. Tem outros diálogos de Platão, o banquete sobre o amor. Se o amor é aquele desejo que surge quando você está completo, ou quando você está incompleto e procura desesperadamente outra pessoa para te completar, né? É bem interessante. Essa é uma questão que até hoje é bem complicada de responder. Platão, vimos a sociedade ideal, que nada mais é do que o indivíduo, a reprodução daquela divisão, né? O indivíduo tem razão, coração e fígado, né? O saber, os desejos e as necessidades básicas, né? E na sociedade você tem isso, né? Você tem o filósofo, que é a cabeça da sociedade, o guerreiro ou o soldado seria o coração, porque predomina nele a coragem, e o fígado, o estômago, as classes que satisfazem as necessidades básicas seriam os comerciantes, os agricultores, né? os artesãos, né? Que construiriam as coisas, e que também são importantes, mas eles não governariam. Platão tinha uma crítica, uma aversão à democracia, porque a ideia da multidão decidir parecia estranho para ele. Por exemplo, você precisa de uma cirurgia, então você vai numa multidão de pessoas e sorteia alguém para te operar. Isso não faria sentido para Platão, né? Você precisa de um especialista, alguém que saiba o que está fazendo, no caso, um médico, né? Que tenha estudado muitos anos e tenha um conhecimento do corpo humano, por exemplo. Basicamente, Platão é isso. Depois de Platão, eu apresentei para vocês, no final do ano, né, Aristóteles. Especialmente Aristóteles, a lógica. Eu perguntei para vocês se o pensamento tinha uma ordem. E para Aristóteles, sim. Claro, o pensamento racional, né? Para ele tinha dois caminhos. Ou nós partimos dentro da nossa cabeça de verdades que já conhecemos, ou buscamos, através da nossa experiência no mundo, formular verdades. Então, se você observa que uma antena de metal, ela, quando chove, né, quando tem um raio, é por ela que o raio mais facilmente se move, né, se desloca. Então você observa que, bom, aquele metal conduz eletricidade muito facilmente. Você, sei lá, tá no chuveiro e observa que, sei lá, o que pode ter acontecido no chuveiro, na fiação elétrica, que também é de metal, você observou que ela muito facilmente esquenta, está derretendo quase aquela película externa de plástica, né, que reveste os fios. Então, dessas experiências, se você botasse, por exemplo, uma ferramenta na tomada, né, de metal, facilmente conduziria eletricidade, mas não tão facilmente se conduziria eletricidade se você pegasse um pedaço de madeira, um galho, para botar um pedaço de borracha, né, para colocar dentro de uma tomada. Então, dessas experiências particulares, você concluiu que, bom, todos os metais conduzem eletricidade, na medida que você observou vários tipos de metais e observou que todos eles conduzem eletricidade. Esse método de pensamento Aristóteles chamou de indutivo. E a indução lógica não tem o mesmo significado da palavra indução. Fulano induziu o outro a fazer tal coisa. Não, isso é língua portuguesa, não devemos misturar. Um outro caminho seria dedutivo, ou dedução lógica, que também não tem nada a ver com a palavra dedução que usamos na língua portuguesa, né? É outra coisa.
é um outro significado. A dedução, ela parte de uma verdade. Se no método indutivo eu descobrir que testando vários tipos de metais eles conduzem eletricidade e, portanto, todo metal conduz eletricidade, eu cheguei a essa conclusão, no método dedutivo eu parto de uma verdade. Então eu poderia, nesse método indutivo, partir da ideia de que eu já sei que todo metal conduz eletricidade. Diante disso, toda vez que eu pegar um pedaço de metal e aproximá-lo de uma fonte elétrica, né, de uma tomada, ou aquelas tomadas do chuveiro, a fiação do chuveiro, ou subindo num prédio, num dia de chuva, perto do para-raio, né, eu sei que se todo metal conduz eletricidade, eu tiver diante de um pedaço de metal, eu posso concluir que ele também vai conduzir eletricidade. Então, esses são dois métodos de pensamento para Aristóteles. Quando eu fiz essa pergunta para os alunos, muitos ficaram em dúvida, parece que nossos pensamentos são caóticos, né? Mas se a gente observar, e muitos alunos observaram, nossos pensamentos têm começo, meio e fim. Às vezes não nos damos conta disso. Às vezes, muitos alunos disseram isso, os pensamentos não têm um fim, eles são interrompidos. Bom, isso também acontece. Mas acho que Aristóteles estava se referindo à questão do pensamento racional. É dele, por exemplo, dois silogismos, né? Dois exemplos de dedução. Por exemplo, todo homem é mortal. Ora, se eu sei que Sócrates é homem, logo, se todo homem é mortal e Sócrates é homem, eu concluo que Sócrates também é mortal. Tem um outro dele muito interessante, todo doce deve ser evitado. Vejam, isso na Grécia Antiga, 400 anos antes de Cristo, né? Já estavam preocupados com a alimentação e com o excesso de açúcar. Então ele dizia, todo doce deve ser evitado. Se eu estou diante de um prato que tem doce, logo, este doce, ou este prato de doce, deve ser evitado. Se eu parto da ideia de que todo doce deve ser evitado. Eu não acho que isso, no dia a dia, a gente pode comer as coisas, mas de modo moderado. Mas, enfim, sabe-se lá o motivo de Aristóteles ter sido tão radical nisso que para ele seria uma lei, né? Por exemplo, a lei da gravidade é também uma lei, né? Todo objeto que eu solto no ar, que eu abandono, que eu largo, ele cai. Se eu abandonar um objeto qualquer, ele logo cairá também, né? Não deixa de ser dedução. Tinha outras questões de Aristóteles, mas eu não quis entrar muito esse ano. Por exemplo, ele tem uma ética do meio termo. Ele diz que o certo e o errado é um meio termo que observamos na sociedade. Por exemplo, alguém caiu no meio da rua. A reação das pessoas pode ser mais diferente, pode ir lá e ajudar, ou pode não fazer nada. Aristóteles diz que o certo é um meio termo entre não fazer nada e fazer algo em excesso, né? E tem gente que fica só assistindo, né? Ou até filmando no celular. Quando poderia ajudar de alguma maneira, sei lá, liga para emergência para socorrer a pessoa, ou ver se a pessoa, se você pode ajudá-la. Às vezes é um desmaio e a pessoa vai recobrar a consciência, às vezes não, é uma coisa mais séria, né? Talvez o excesso seja tentar fazer o papel de médico, mesmo quando tu não é médico, né? Depois disso tinha uma outra teoria de Aristóteles, o ilemorfismo. Ilemorfismo, com H. Quer dizer, é a teoria dele de que forma e matéria existem juntas. Lembra que eu falei que para Platão o mundo das ideias, que é o mundo das formas eternas, ele está fora desse mundo material. Aristóteles não. Ele vê que forma e matéria estão unidas, inseparáveis. O ser humano tem uma matéria que compõe o corpo, mas também a forma humana. E todos nós temos a mesma forma humana, né? Será que saímos da mesma forma? Para Aristóteles, a forma humana é a própria alma humana. E, portanto, não tem como separá-la do corpo. Como pensava Platão, né? Platão pensava que a alma pudesse ir ao mundo divino das ideias, das formas e voltar, né? Para Aristóteles, não. São coisas inseparáveis. A forma, ela só pode, como ela está colada com o corpo, ela só pode ser transmitida do pai para o filho, né? Gerando um novo ser com a mesma forma humana, uma cópia, mas não é separada.